Quando a gente pensa na internet, né? A primeira coisa que vem à cabeça é liberdade, conexão. Mas e se eu contasse que ela nasceu, na verdade, em bunkers, projetada para guerra? Pois é, a história da internet é muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre uma batalha de ideias. E é nessa história surpreendente que a gente vai mergulhar fundo agora. Sabe, essa frase do Renato Russo, ela é a chave para entender tudo isso. Pensa só, a mesma paranoia da Guerra Fria, a mesma que criou a bomba de hidrogênio, foi ela que, por mais incrível que pareça, acendeu a faísca para a maior ferramenta de conexão que o mundo já viu. É uma contradição que é, no mínimo, fascinante. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa lá atrás, nos bunkers da Guerra Fria. Depois, a gente vai para as universidades, que foi onde a rede realmente ganhou alma, sabe? Vamos ver a explosão da World Wide Web, acompanhar uma batalha bem surpreendente que aconteceu aqui no Brasil e, por fim, tentar responder aquela pergunta que parece maluca. Afinal de contas, quem é que governa essa rede global? Ok, então vamos voltar no tempo. Imagina o cenário, plena Guerra Fria. O medo de um ataque nuclear, ele era real, palpável. E é justamente nesse clima de paranoia total que o governo americano decide, sabe, abrir os cofres, libera grana para projetos de ciência e tecnologia que, na época, pareciam coisa de ficção científica. O que eles não sabiam, claro, é que estavam ali criando o berço de uma revolução. Olha só essa linha do tempo. O ano é 1957. De repente, o Sputnik começa a apitar lá no céu sobrevoando os Estados Unidos. Pânico total. A resposta americana? Criar a ARPA, uma agência que basicamente tinha um cheque em branco para sonhar o mais alto possível. E uma das primeiras coisas que eles fazem? Contratam um psicólogo. É isso mesmo. O nome dele era J.C.R. Licklider e ele tinha uma visão muito diferente. Para ele, computadores não eram calculadoras gigantes, eram ferramentas para conectar mentes. Uma ideia, olha, completamente radical para a época. A mentalidade daquele tempo era o que a gente chama de mundo fechado. A ideia era controle, controle total. Pensa, por exemplo, no SAGE. Eram computadores gigantescos, trancados em bunkers, feitos para defender o país de bombardeiros. Era exatamente o oposto do que a gente conhece hoje. A tecnologia servia para fechar o mundo, não para abrir. E é aí que acontece uma coisa muito irônica. Esse projeto militar, a ARPANET, sabe para quem ele foi entregue? Para os acadêmicos. Basicamente, para os hippies e nerds da época. E essa decisão, que talvez tenha sido a mais importante de todas, tirou a rede do bunker e plantou ela num terreno completamente diferente. Um lugar onde ela floresceu de um jeito que, sério, ninguém poderia imaginar. Para a época, o crescimento foi uma coisa explosiva. Olha só o gráfico, de 13 para 38 computadores conectados em só 2 anos. Hoje pode parecer pouco, claro, mas a gente tem que pensar que aquilo era uma teia digital sendo tecida em tempo real, conectando as mentes mais brilhantes do país. Era, literalmente, o nascimento de uma tribo digital. E aqui a gente vê o verdadeiro choque de mundos. De um lado, os militares. O que eles queriam? Uma rede forte, resiliente para compartilhar máquinas que eram caríssimas. Mas aí, do outro lado, os acadêmicos. Quando eles botaram a mão nessa ferramenta, descobriram algo muito, mas muito mais poderoso. Eles podiam conversar uns com os outros. O e-mail, que era para ser só um detalhe, um recurso secundário, virou a principal razão de ser da rede. Essa ideia resume tudo, né? É como se os criadores tivessem construído uma superestrada para passar tanques de guerra, mas as pessoas, em vez disso, encheram a estrada de cartas. O volume de e-mails foi tão, mas tão grande que os engenheiros ficaram chocados. Foi aí que caiu a ficha. Eles não tinham criado uma rede de máquinas, eles tinham criado uma rede de pessoas. Uma descoberta totalmente acidental e, convenhamos, maravilhosa. Ok, então a internet já existia. Mas pensa nela como uma cidade incrível, só que sem portas nem janelas. Só os especialistas com as ferramentas certas conseguiam entrar. Faltava alguma coisa. Faltava uma interface, um jeito simples para qualquer um navegar por aquele universo todo de informação. E a chave para isso foi o hipertexto. A ideia é simplesmente genial. E se fosse possível conectar informações com um único clique? Sabe, em vez de seguir um caminho reto, como a gente faz lendo um livro, a gente poderia saltar de uma ideia para outra, seguindo a nossa própria curiosidade, formando assim uma verdadeira teia de conhecimento. E é aí que entra em cena Tim Berners-Lee, lá no CERN.
É importante dizer, ele não inventou a internet, ele inventou a web. Ele juntou as peças, criou a linguagem, o famoso HTML, o protocolo, o HTTP e os endereços, as URIs. Mas o maior feito dele, a decisão mais revolucionária de todas, foi outra. Ele simplesmente deu a web de presente para o mundo, sem patentes, sem cobrar royalties, nada. E foi isso que garantiu que ela pudesse crescer livre para todo mundo. Só que essa visão de uma internet aberta para todo mundo não foi um consenso, não, longe disso. Aqui mesmo no Brasil, lá pelos anos 80 e 90, uma verdadeira guerra foi travada nos bastidores. Uma batalha para decidir o futuro da nossa internet. Ela seria aberta e livre ou fechada e controlada. Essa ficou conhecida como a Guerra dos Protocolos. De um lado, a gente tinha o modelo do governo, o tal do X25. Pensa nele como um sistema de correio estatal, sabe? Meio burocrático, lento, tudo controlado. Do outro lado, o TCP/IP, que era o queridinho da academia. Esse seria como uma rede de entregadores independentes. Um pouco mais caótico, sim, mas incrivelmente mais rápido e flexível. No fundo, era uma batalha de filosofias, controle contra a liberdade. E o mais interessante é que, enquanto o governo ficava lá debatendo, as pessoas estavam agindo. Redes como a Alternex, do Ibase e do Betinho surgiram de baixo para cima. Ninguém pediu permissão. Eles simplesmente pegaram a tecnologia aberta do TCP/IP e começaram a conectar pessoas, ONGs. Era quase um movimento de guerrilha digital. E aí veio o teste de fogo, o momento da verdade, a Rio 92. Pensa bem, o mundo inteiro desceu no Rio de Janeiro. ONGs, ativistas, jornalistas, todo mundo precisando desesperadamente de conexão. E ali, ao vivo, para todo mundo ver, as duas visões de internet do Brasil seriam colocadas à prova. A grande pergunta era, qual delas ia funcionar de verdade? Olha, o resultado foi um nocaute. A rede oficial, a estatal, engasgou, foi um fracasso retumbante. Enquanto isso, o Alternex, a rede da comunidade, a guerrilheira, ela simplesmente funcionou. Conectou milhares de pessoas sem nenhum problema. A prática ali destruiu a teoria. A Rio 92, que estava ali para discutir o futuro do planeta, acabou selando também o futuro aberto da internet no Brasil. Essa vitória do modelo aberto criou um paradoxo muito fascinante. De repente, a gente tinha uma rede sem dono, sem um governo central, mas, peraí, como é que isso funciona? Quem é que decide as regras? Quem garante que o caos não vai tomar conta de tudo? A resposta que se encontrou foi uma nova forma de governança, baseada em coordenação e não em controle. A melhor analogia é pensar numa orquestra de jazz. Não tem um maestro ali na frente com a batuta dando todas as ordens. Ninguém está no comando absoluto, mas todos os músicos se ouvem, se entendem e juntos criam algo que funciona lindamente. E nisso, o Brasil foi pioneiro, com a criação do CGI.br. A ideia foi a seguinte: em vez de deixar só o governo decidir tudo, vamos colocar todo mundo na mesma mesa. Empresas, acadêmicos, ativistas, todo mundo junto. O objetivo? Gerenciar a internet do mesmo jeito que ela foi construída, de forma colaborativa, buscando consenso. Uma ideia que na época era bem radical e que acabou inspirando o mundo todo. Então, no fim das contas, a grande lição é essa. A internet não foi um projeto pronto, ela evoluiu. Ela se transformou de uma arma de guerra para uma imensa praça pública global. O futuro dela sempre foi definido por quem a usou e principalmente por quem lutou por ela. E isso, claro, nos leva à pergunta final. Hoje, agora, quem é que está moldando a próxima evolução da rede? E o que nós vamos fazer a respeito disso?